Tô meio gripado mesmo, por isso que o vídeo vai sair com essa voz de nariz entupido, mas vamos que vamos. Uma coisa que me irrita um pouco é quando as pessoas usam um argumento que ele até é bonitinho, ele parece certo, mas ele está sendo usado da forma errada. Eu vou dar dois exemplos aqui de dois vídeos que eu vi na internet, que estão rodando por aí, e aí vou comentar um pouquinho sobre eles. Eu sou meio ruim de edição, então eu vou tentar colocar um trechinho desses vídeos que eu tô falando nesse vídeo que eu tô fazendo, mas se eu não conseguir, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro vídeo é o seguinte, é um cara que ele chega pra uma pessoa que está comendo um pedaço de pizza ou alguma coisa na rua, e ele chega lá e pede um pedaço. Ô, cara, tô morrendo de fome, você tem como dar um pedaço? E todo mundo recusa. Daí eles pegam uma pizza inteira ou uma caixa lá cheia de esfirra, não lembro, e dão pra alguns mendigos, e aí passa esse mesmo cara e faz a mesma solicitação. Ele chega e fala assim, pô cara, tudo bem, eu tô morrendo de fome, tem como você me dar uma aqui? E aí todos os mendigos dão pra ele. Aí já começa aquelas liçãozinhas de moral barata que eu acho ridículo, tipo, nossa, como um ser humano é egoísta, um mendigo que não tem nada, dividir um pedaço de comida com o cara que tava passando, e as pessoas bem vestidas tal são egoístas, não prestam, não dividem o que tem. Meu, isso irrita, cara. Por mais que isso pareça tão bonitinho, tão certo, uma coisa tão realista, meu, não é. Isso aí tá totalmente distorcido. Em primeiro lugar, o mendigo que ganhou aquela pizza, ele ganhou a pizza. Ou seja, ele não foi lá comprar, não se esforçou para ter aquilo, por mérito próprio. Mas tudo bem, porque isso é de menos. Outra coisa, os mendigos, no caso, nunca conseguiriam comer sozinho aquela quantidade de comida que eles ganharam. Então assim, ou era uma pizza inteira, ou era uma caixa cheia de esfirras. O cara não tinha que dividir o pouquinho que ele tinha para matar a sua fome. Não, ele tinha muito para dividir. E três, o mais importante, o cara que foi pedir para as pessoas na rua, ele não era um cara que parecia faminto, que parecia muito de fome. Era um cara bem vestido, educado, bem aparentado. Então, cara, ele dava muito mais a impressão de um cara folgado do que um cara que estava passando fome. O segundo vídeo é uma propaganda feminista, onde um casal ou um grupo de pessoas vai num restaurante, e aí quando ele abre o cardápio lá para fazer o seu pedido, está escrito que o homem paga X% a mais. Ah, se você for homem, o valor desse prato é X% a mais. E aí, obviamente, quando as pessoas iam tirar dúvida, falavam, não, é isso mesmo, o homem paga mais, ou reclamar, falavam, chama o gerente, isso aqui está injusto, aí colocava aquela lição. Olha, no mercado de trabalho, as mulheres recebem X% a menos do que os homens para os mesmos cargos, então nada mais justo do que você pagar mais cara a conta, não é? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre feminismo, mas isso fica mais pra frente. Sobre esse vídeo, em primeiro lugar, não existem leis trabalhistas que prejudicam as mulheres. Muito pelo contrário, as leis trabalhistas, elas tendem a beneficiar as mulheres. Por exemplo, e eu não tô reclamando, eu não tô falando que é errado ser assim, eu só tô falando como que é. A licença maternidade da mulher é muito maior do que a do homem, o que é uma coisa óbvia, certo? Mulher não é obrigada a passar pelo alistamento militar. Depois eu também vou fazer um vídeo só sobre isso, é que as mulheres se aposentam muito antes do que os homens. Depois a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto num outro vídeo, mas para e pensa um pouquinho. Por que a mulher tem que contribuir menos do que o homem para se aposentar? Por que isso? Sem contar que estatisticamente as mulheres vivem muito mais do que os homens. Mas tudo bem, vamos deixar isso para outro vídeo. Só tô citando aqui como as leis trabalhistas, elas tendem a beneficiar as mulheres e não prejudicá-las. Cara, do jeito que é posto nesse vídeo, parece que as pessoas entram numa entrevista de emprego e aí tem tipo uma separação. Você é homem, ó, essa faixa salarial é a sua. Não, você é mulher, não, então a sua faixa salarial é outra, bem menor. As coisas não são assim. Não existe nenhum piso diferenciado para homens e para mulheres. Não existe. Desde os empregos de base, como frentista, faxineiro, motorista de caminhão, de ônibus, enfim, não existe um piso base para homem e um piso base para mulher. Não existe essa diferenciação. Até cargos de gerência, não existe um piso mínimo para homem e um piso mínimo para mulher para ser diretor ou CEO de uma empresa. O que existe é uma coisa extremamente subjetiva que não dá para se quantificar dessa forma. Em cargos onde se costuma pagar um pouco mais do piso ou até muito mais do que o piso, ou ter alguma participação sobre performance daquela pessoa, existe uma negociação. E aí você não pode dizer por que os homens ou por que as mulheres recebem mais ou menos uns que os outros. Eu não tô falando que é assim. Frisa bem isso, não tô falando que é assim. Mas vamos supor que aleatoriamente os homens que negociaram X posição no mercado acabaram negociando lá na hora de tratar do seu salário, acabaram negociando um salário um pouquinho mais alto. Você concorda que isso seria um motivo aleatório? Mais uma vez, eu não estou falando que é por isso, mas você concorda que é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito aleatória para você citar? Uma outra coisa que é subjetiva, não está estipulada em uma regra, mas é uma coisa que existe, é a preferência por características numa determinada função. Vou dar dois exemplos aqui onde se preferem homens ou mulheres. Eu tenho uma amiga que é enfermeira e muitas vezes ela tem que lidar com pacientes grandes ou pacientes que são muito fortes fisicamente. Quando se vai fazer plantão, ele sempre põe uma turma onde tenha pelo menos um homem, porque se precisar para segurar um paciente ou fazer alguma coisa onde precisa de um porte físico maior, geralmente, eu não estou falando que é sempre, mas geralmente os homens têm uma maior força física, então se prefere pelo menos um homem naquela turma de plantonistas enfermeiros. Agora um exemplo do outro lado, imagina que você vai levar seu filhinho na escola e de repente o professor dele do pré é um homem. Não estou desmerecendo a capacidade didática dos homens, mas geralmente se prefere uma mulher para se cuidar do seu filho criança, não é isso mesmo? Isso não é uma regra.
mas é geralmente embutido na sua cabeça que as mulheres são melhores com pedagogia, com didática para uma criança pequena. E aí por fim eu me pergunto, o cara faz esse tipo de vídeo e aí ele quer o quê? Que se criem mais leis trabalhistas sexistas que separem os homens das mulheres? Uma coisa que as pessoas tinham que entender é que você tem que tomar muito cuidado quando você olha uma estatística e diz lá que as pessoas X tendem a ter uma consequência Y. Você não pode dizer então que todas as pessoas X têm uma consequência Y. Você não pode dizer isso. Vou copiar a frase do Claro, um cara que eu sigo aqui no YouTube. Uma injustiça a favor da maioria ainda é uma injustiça. Deu pra entender? Então em suma é o seguinte, antes de você compartilhar alguma coisa, que bonitinho, vou compartilhar, vou espalhar essa ideia. Olhe para aquilo criticamente. Tem uma frase de um filósofo que eu não vou lembrar agora, que fala o seguinte, não ensine os seus filhos a ler, ensine os seus filhos a ler e questionar o que ele está lendo. Isso deveria servir para tudo. Não ensine as pessoas a verem aquilo que tá parecendo bonitinho, que tá parecendo certo. Ensine as pessoas a olharem tudo e questionarem tudo. Isso aí é aquela história. Se você gostou do que eu falei, dá um curtir, compartilha esse vídeo. Se você não gostou ou discorda do que eu falei, comenta aí, não deixa de dar sua opinião. Se inscreve no meu canal, segue minha página no Facebook, dá um curtir lá, me ajuda aí, vamos dar uma força pra gente questionar muita coisa interessante.